Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. E que vos fala o pastor Matias Queiroz. Quero eu, nesta tarde, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? E a palavra de Deus que eu quero trazer para nós meditarmos nessa tarde, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, a qual diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, Ele é a rocha eterna. O Senhor Jesus é a nossa rocha, é a nossa força. E o Senhor Jesus disse que quando nós ouvimos a palavra dele e colocamos em prática a sua palavra, glória a Deus, nós somos comparados como pessoas sábias. O que é sábia segundo a Bíblia? A palavra sábia segundo a Bíblia é aquele que teme a Deus, é aquele que obedece a Deus, aquele que guarda a palavra de Deus para não pecar contra Deus. No livro de Salmo, no capítulo 119, verso 11, o rei Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e nós guardamos a palavra, ou seja, nós praticamos a palavra, nós estamos fazendo isso para não pecar contra Deus, para que nós venhamos praticar a palavra do nosso Deus. E Jesus disse: aquele que ouve a palavra dele e as pratica, é como um homem sábio, é como um homem que é sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, veio a enchente, bateu com força naquela casa, porém aquela casa não caiu. Por que aquela casa não caiu? Porque ela estava firme na rocha. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós temos prazer de ouvir a palavra de Deus, quando nós temos prazer de estudar a palavra de Deus, e quando nós temos prazer de praticar o que nós aprendemos através da palavra de Deus, glória ao Senhor Jesus, nós estamos edificando a nossa vida no temor, na obediência ao Criador do céu e da terra. E quando vem os vendaval, quando vem o sofrimento, quando sopra o vento, quando sopra a tempestade, quando sopra as doenças, quando sopra os vendavais, para tentar nos sacudir, para tentar nos tirar da presença de Deus, ela vem com força, mas porém não nos abate, não nos derruba, não nos joga, nos desvia do Senhor. Por quê? Porque nós estamos firmes em Jesus Cristo. Pode vir o vendaval que for, pode vir a maior tempestade que for, porém nós estamos firmes no Senhor Jesus. E se nós estamos firmes no Senhor Jesus Cristo, o vendaval vem, mas não consegue nos derrubar, porque nós estamos firmes na obediência à palavra de Deus. Amém? Porém, aqueles
que só fazem ouvir a palavra de Deus e não põem em prática, não obedecem a palavra de Deus, eles são pessoas que firmam a sua casa sobre a areia. A palavra aqui, areia, simboliza mundanismo. As pessoas que dizem que servem a Jesus, mas não praticam a palavra de Jesus, elas estão firmadas a sua casa na areia, ou seja, no mundanismo, na ilusão das coisas deste mundo, nas concupiscências da carne, dos olhos. Elas não querem obedecer a Deus, elas não obedecem a Deus. Elas dizem que servem a Deus, elas dizem que são até servos de Deus, porém não servem a Deus. Pode até já ter sido batizado nas águas, ido para a igreja, participam da Santa Ceia, mas se não obedecem a palavra do Senhor, elas não servem a Deus, porque os verdadeiros servos de Deus, eles praticam a palavra de Deus, eles vivem segundo a palavra do Senhor. Então as suas vidas não estão firmadas em Jesus, não estão firmadas na obediência ao Senhor Jesus. E quando vier a tempestade, quando vier a doença, quando vier a tribulação, grande vai ser as suas quedas. Elas vão se desviar, elas vão para meio de um bar tomar cerveja para ver se aguenta o sofrimento. Mas por que isso aconteceu? Porque elas não praticavam a palavra de Deus. Amém? Ou seja, elas iam para a igreja só por ir, ouvir a pregação, ouvir a mensagem, porém não viviam a palavra, não praticavam a palavra. Então, se eu sirvo a Jesus e não pratico a palavra, é a mesma coisa que nada. Não adianta eu servir a Jesus se eu não pratico a palavra de Deus. Não adianta eu servir a Jesus se eu não temo a Deus. Não adianta. Eu posso passar até 50 anos, mas se eu não obedecer a palavra, se eu não temer a palavra de Deus, não vai adiantar nada. É por isso que Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, 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 herdarão no reino do céu. Nem todos vão para o céu, somente os obedientes à palavra do Senhor. Amém? Então que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua família, que Deus venha te prosperar cada vez mais e que Deus venha fazer crescer em teu coração um temor a Deus, e que você tenha mais obediência à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.